Show de bola. Vamos lá, então. Para tanto, quem é bom de memória aí? Você é boa de memória, Laline? E a Milena é boa de Não, memória? depois do Covid, então. Vou do começo. Olha, fotográfico é melhor do que nome. Putz. Ó, eu sugiro muito que vocês tenham, me parece que vocês estão aí do lado com um caderninho de anotação, caneta. Então eu vou pedir para que vocês, nesse primeiro momento, anotem esse acrônimo aqui, ó. CIP, PIA, DIM. CIP, PIA, DIM. Por que é fundamental que vocês copiem esse acrônimo? O nosso cérebro ele é muito bom para lembrar das coisas quando a gente faz com que ele trabalhe pouco, porque ele é preguiçoso, por natureza. Então, a gente pode pegar todas as informações que estão nesse elemento onde eu estou passando o mouse aqui e resumi-las basicamente nesse acrônimo. Eu parto do pressuposto que para você se considerar um especialista em gestão estratégica de equipe, com foco em resultados, você precisa dominar muito bem 3 conhecimentos. Você precisa dominar o conhecimento da cultura e do perfil, que é o primeiro acrônimo, CIP. Você precisa dominar o conhecimento dos planos e suas respectivas ações, que é o segundo acrônimo, o PIA. E você precisa dominar também como que você vai fazer para se destacar e para conseguir monetizar mais o trabalho que hoje você já desenvolve. Com essas 3 bases aqui, formando esses 3 acrônimos, eu tenho absoluta certeza que vocês vão ter um alicerce bem bacana para essa certificação. Até aqui tudo bem? Legal? Tranquilo. Bola para frente. Não poderia deixar de pedir para vocês. Não dá para colocar o celular no modo avião, porque eu estou vendo aí, pelo menos a Milena está no celular. A Laline está no celular também? As duas estão no É porque eu smartphone. virei a tela. É que você virou a tela. Estou vendo aqui, está no horizontal. Mas tomar cuidado aí com as notificações para não atrapalhar vocês. A gente vai fazer alguns exercícios, então eu vou pedir para que vocês se permitam participar desses exercícios. E, cara, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já me conhecem, eu não me furto de explicar quantas vezes forem necessárias, mas, por favor, não saiam com dúvida daqui hoje, ok? E a certificação foi feita com muito carinho para vocês, então eu quero que vocês aproveitem o máximo cada minuto. Se a gente ficar muito cansado, a gente faz um intervalinho aí de uns 10, 15 minutos. Se vocês entenderem que dá para rolar direto, a previsão é até às 9. Se a gente vê que dá para terminar um pouquinho antes, a gente termina um pouquinho antes se for rolar direto. Mas eu acho que a gente pode ir combinando entre nós mesmos conforme for transcorrendo aqui. Ok? Beleza? Vamos lá? Vamos falar sobre cultura. Quando vocês ouvem a palavra cultura organizacional, o que vem na mente de vocês? Fala uma frase ou uma palavra qualquer que vem na mente de vocês quando vocês ouvem a palavra, a sentença cultura organizacional. É o modo de agir das pessoas dentro de um determinado espaço. Modo de agir das pessoas. E você, Milena? Nossa, vem empatia. Empatia, ok. Que mais que a gente poderia falar quando a gente ouve cultura organizacional? Regras, processos, Regras, processos, costumes. costumes. Que mais, Milena, que você ia falar aí? Otimização. Organização? Otimização. Otimização? Ok. Basicamente, gente, tudo que vocês falaram cabe dentro do conceito de cultura organizacional. Mas eu gosto muito quando o Sandro Magaldi e o José Salib Neto, que são 2 caras que eu acompanho o trabalho deles já há algum tempo, tem até um livro deles aqui, tá aqui do meu lado, que depois eu pego para vocês darem uma olhadinha, que é O Novo Código da Cultura, o nome do livro deles. Sandro Magaldi e José Salib Neto.
E eles falam que eles já tentaram definir cultura organizacional de um monte de forma, um pouco mais rebuscada, extensa, um pouco mais simples, com 3, 4 parágrafos, com um parágrafo, mas eles chegaram a uma conclusão. A conclusão que eles chegaram foi a seguinte: olha, se a pessoa entender que cultura organizacional é o jeitão que as coisas acontecem aqui, já está bom demais. Então a gente vai partir dessa conceitualização do Sandro e do José Salib Neto. É o jeitão como as coisas acontecem aqui. Ok? Vamos combinar assim? Cultura organizacional para nós aqui é o jeitão como as coisas acontecem. Fechou? Bom, por que é importante a gente falar hoje de cultura organizacional? Cara, a gente poderia começar, por exemplo, com os planos e as ações. Mas o Peter Drucker, que é o papa aí da administração, ele fala assim, você pode colocar a estratégia que você quiser, você pode fazer o plano mais maravilhoso do mundo, você pode criar N atividades que você fala assim, puxa, essas atividades vai me levar lá para o Great Place to Work, mas se você tiver uma cultura que não casa com o seu plano, você pode ter absoluta certeza que nada vai acontecer do jeito que você planejou. E aí vem aquela famosa frase, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Você passa a noite inteira se programando em fazer uma coisa, chegou no café da manhã, vem a cultura e pumba, acaba com tudo aquilo que você se propôs em fazer. E hoje, o pessoal já está vendo a cultura com outros olhos, porque ela está mexendo no bolso das empresas. Então, tem empresas que estão configuradas dentro de uma seleção, que é onde a gente analisa as 500 maiores empresas do mundo, principalmente nos Estados Unidos, e aquelas empresas que têm cultura forte. E o que é cultura forte? Quando o jeitão de fazer as coisas é igual os planos que são desenhados. Geralmente essas empresas elas faturam até 8 vezes mais quando tem match, quando tem fit da cultura com as estratégias. Geralmente os colaboradores eles se engajam o dobro quando comparado com empresas que não têm um casamento bem feito entre a cultura e a estratégia. E por último aqui, esses colaboradores, eles têm um nível não só de engajamento para com a empresa, mas para com os líderes também. E isso é fundamental. A partir de agora, com esse cenário traçado, a gente vai começar a analisar um pouco sobre quais são os 4 tipos de cultura. Eu queria que vocês não se preocupassem muito em relação à terminologia, porque assim, vai depender muito de qual é a linha de autores que você vai seguir, autores com uma origem mais europeia gostam de outros nomes, autores com uma origem mais norte-americana gostam de nomes diferentes daqueles dos europeus. A gente aqui vai utilizar esses nomes porque são os nomes que estão dentro da plataforma, ok? Então, é bom a gente já começar a ter um pouco de contato com essas terminologias aqui, mas se você, por um acaso, já leu algo a respeito e que tem um outro nome, eu não quero que você fique preocupado com nomenclaturas, ok? O mais importante é entender o que cada uma dessas culturas promove dentro do ambiente de trabalho e o quanto que elas repercutem no comportamento das pessoas dentro do espaço onde nós trabalhamos. Então, a plataforma ela vai falar de cultura mercantil, cultura de inovação,
cultura congregadora e cultura de controle. Às vezes, no mercantil, vocês vão ter cultura de mercado. Inovação, eu não consigo me recordar agora de outro nome que possa ser dado, geralmente dão esse nome mesmo, cultura de inovação. Congregação já, vocês vão ver um outro termo, que é um termo que se chama clã. E cultura de controle, vocês vão ver um outro termo aí no mercado, que é o termo hierarquia. Ok? Até aqui tudo bem, meninas? Beleza? Legal. Tranquilo. Beleza. Ó, eu não sei se é do feitio de vocês. Eu gosto muito quando a gente vai começar a estudar com mais clareza o que significa essas culturas no dia a dia. Eu gosto muito da gente utilizar cases. Então, eu vou por esse caminho com vocês aqui, ok? Alguém conhece o Fleury? Talvez a Milena, por ser da área da saúde, conhece? Não Larinha, eu. já ouviu falar? Tá. Fleury é uma empresa que trabalha na área da saúde e ela faz análises laboratoriais. É bem famosa, principalmente no eixo sudeste, e ela ganhou notoriedade porque durante muitos anos ela foi responsável por todos os exames feitos dentro do Albert Einstein. O Albert Einstein não permitia que outra empresa de análises laboratoriais fizesse os seus testes que não fosse o Fleury. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu não cometi esse equívoco na hora de compartilhar a tela, eu vou estopar, porque se eu não compartilhei permitindo que vocês ouçam o vídeo, vocês só vão ver. Deixa eu ver aqui, ó, agora eu acho que vocês vão ouvir. Vou voltar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Deixa eu copiar aqui. Opa, peraí, meninas. Fui além do que deveria ter ido. O que a gente vai ver aqui agora é o institucional do Fleury. Vamos só ver se vai aparecer o som. Deixa eu colocar um pouquinho mais alto aqui. Vocês estão ouvindo aí? Uhum. Sim. Ok. Beleza. Vou aumentar a tela. Vamos lá. É curtinho, tá? São 2 minutos. Só que eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão anotar quais são as palavras que mais chamam a atenção de vocês ao longo desse vídeo. Vocês vão precisar anotar aí que a gente vai conversar sobre essas palavras, tá bom? Vamos lá. Bem-vindo à área técnica do Fleury, referência em exames de alta complexidade e inovação. Antes de serem processadas em nossas áreas técnicas e distribuídas estrategicamente pelo Brasil, as amostras são cuidadosamente verificadas para garantir que sua qualidade seja preservada. Após isso, os exames passam por rigorosas análises que possuem as principais certificações e acreditações de qualidade nacionais e internacionais. Assessores médicos e equipe técnica com alto grau de especialização que, além de monitorarem juntos cada fase do processo para garantir precisão diagnóstica, também são responsáveis por testar novos exames e publicar artigos científicos em âmbito nacional e internacional. Em casos clínicos mais complexos, os assessores médicos realizam uma assessoria com o médico do paciente. O Fleury dispõe da mais alta tecnologia para o processamento de exames, utilizando recursos como inteligência artificial aplicada à área médica e Big Data.
A área técnica é movida a conhecimento e inovação. Assessores técnicos e científicos são responsáveis pelo desenvolvimento contínuo de novos exames. Inclusive, nos últimos 5 anos, lançou mais de 700 novos testes diagnósticos. Mantém parceria com os principais laboratórios internacionais para a realização de exames e transferência de tecnologia. O Fleury desenvolve atualmente exames genéticos de última geração, baseado na medicina de precisão e personalizada, que beneficiam diretamente a conduta clínica do médico e a saúde das pessoas. Deu para vocês ouvirem e verem direitinho? Deu sim. Uhum. Beleza. Deixa eu voltar aqui agora, então. Só um minutinho. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Bom, antes de eu voltar lá para o slide, qual palavra que vocês anotaram aí? Inovação, principalmente, mais apareceu, né? Inovação. Que mais? Complexidade, cuidadosamente, rigorosa. Cuidadosamente rigoroso. Que mais? Que mais, Laline? Internacional. Internacional. Qualidade, Qualidade, tecnologia, tecnologia. certificação, Precisão. inovação, Opa, a Milena ia falar uma palavra aí. Precisão. Precisão. Aham. alto grau, Alto grau. Show de bola. desenvolvimento, Especialização. Especialização. Perfeito. assessoria. Assessoria. Foram muitas palavras de autoridade, pelo que eu vi, né? Opa, legal. Autoridade, perfeito. Legal. Só preciso ver vocês aqui, eu não estou enxergando vocês. Deixa eu só mudar aqui, que eu quero ver vocês também. Vou compartilhar. Aí, agora eu estou vendo vocês. Ó, o que eu quero que vocês entendam? Nós acabamos de ver uma empresa que tem em sua predominância a cultura de controle. Então, se a gente for analisar esse quadrante aqui, se a gente pegar os colaboradores do Fleury, submetê-los a um teste de cultura dentro da Team 10, nós vamos ver um resultado de predominância de cultura de controle. Ah, Jean, mas como você sabe? Cara, eu tenho 99,9% de confiança de que isso vai acontecer. Por quê? Justamente pelas palavras que vocês acabaram de trazer. Todas essas palavras, elas são inerentes a uma cultura de controle. E o que a gente estava observando ali no vídeo, que é um vídeo institucional, era exatamente aquilo que eles estavam passando do que é mais forte na cultura deles no dia a dia. E toda cultura tem os seus pontos fortes e os seus pontos de atenção. Então, por exemplo, os pontos fortes de uma cultura de controle têm a ver com processos, rotinas e tarefas claramente definidos e medidos, sensação de ordem e previsibilidade. Porque imaginem vocês o seguinte, depois vocês vão ver o quanto que é engraçado isso, porque a hora que a gente for para um institucional de uma outra cultura, vocês não vão ver pessoas de branco, vocês não vão ver pessoas focadas, como nós vimos, vocês não vão ver pessoas centradas. E se cada um desses tópicos aqui não estiverem presentes diuturnamente num laboratório do Fleury, corre o risco de mandar os exames do Jean, da Milena e da Laline, e eles, por falta de precisão, por falta de controle, por falta de desenvolvimento, por falta de inovação, por falta de tudo aquilo que vocês disseram, eles misturarem os exames. E aí o Jean recebeu o exame da Laline, e a Milena recebeu o exame do Jean, enfim.
a busca constante de eficiência e qualidade dos produtos e dos serviços é uma outra tônica que aparece na palavra certificação. Geralmente, empresas que estão preocupadas em fortalecer a cultura de controle, elas são obcecadas por certificação. E aí, gente, não tem certo e não tem errado, ok? É apenas uma forma de você querer se colocar no mercado. E outra coisa fundamental que eu preciso dizer aqui para vocês. Eu disse que se a gente submeter os colaboradores do Fleury a um teste de cultura, vai dar predominância de controle. Porém, nenhum ambiente organizacional possui apenas uma cultura. Possui sim a sua cultura predominante. Porém, há um percentual também das outras. Só que a maneira como ele quer se mostrar para o mercado é aquela que vai prevalecer sobre as outras. E aí eu quero que vocês já comecem a refletir o seguinte. Vamos imaginar que a Milena e a Laline, amanhã cedo, recebem a seguinte solicitação. Milena, Laline, a gente vai abrir um processo de recrutamento e seleção e a gente não pode, quer dizer, não pode é muita pretensão, mas a gente tem que errar o mínimo possível nessa contratação. Se vocês já sabem qual é a cultura predominante dentro daquela empresa, e vocês avaliam do candidato qual é a cultura que ele deseja, a gente já começa a enxergar um match entre o ambiente onde vocês estão, a solicitação que foi feita e aquela pessoa que está chegando. Ou, se vocês não vão fazer um processo de recrutamento e seleção, mas vocês querem avaliar quem está dentro do contexto de vocês, talvez vocês só confirmem aquilo que vocês estão observando no dia a dia. Caraca, a Maria não tem fit, a Maria não tem match com essa cultura aqui, cara. Por isso que não está dando jogo. E olha que coisa. Aqui fala sobre a valorização e respeito às hierarquias, tradições e rituais. Que ritual maior do que o step by step, por exemplo, de você chegar num ambiente, tira talvez o seu calçado, coloca o calçado higiênico, mantenha a sua roupa, mas coloca um jaleco por cima, lava suas mãos, coloca uma luva, e isso todos os dias. E parece que aquela pessoa que não valoriza isso, ela tá fora do contexto. Parece que ela é um peixe fora d'água, né? Você não vai lavar sua mão e os outros que estão com a cultura já impregnada acabam até cobrando dessa pessoa. Você não vai lavar a sua mão? E como que é a liderança de uma empresa cuja prevalência da cultura de controle impera? Geralmente preza por seguir rigorosamente os processos e a técnica. Eu quero que vocês prestem muita atenção em cada um desses tópicos, porque eu trouxe um case pronto para vocês sobre cultura, de uma empresa que já foi avaliada pela metodologia da Team 10. E vocês vão perceber, a hora que vocês analisarem os gráficos, o que está destoando ali, ok? Aqui sempre vai vir uma dica, tá, pessoal? Então, a dica para você utilizar os pontos fortes de uma cultura de controle é você sempre aproveitar o pensamento analítico daquelas pessoas que estão ali dentro e buscar aquele senso de dever das pessoas quererem buscar cada vez o máximo da sua perfeição, o máximo daquele produto, o máximo daquele serviço. Ok? Deu para vocês entenderem os pontos fortes? Alguma pergunta em relação aos pontos fortes? Não, tranquilo. Não. Tá. Só que é o seguinte, se não houver uma boa gestão em relação a essa cultura, pode ser que comece a imperar os pontos de atenção da cultura de controle.
Então, é fundamental vocês entenderem o seguinte: tudo bem, o Fleury tem, em sua essência, cultura de controle. Já vi quais são os pontos fortes. O simples fato de predominar a cultura de controle quer dizer que só vão aparecer os pontos fortes? Nananina, não. A gente tem que tomar cuidado com os pontos de atenção dessa cultura. Quais são os cuidados que nós devemos ter? Primeiro deles, intolerância ao novo, às falhas e às incertezas. Acho que a Milena falou que ela ouviu bastante a palavra inovação, a Aline também. Uhum. Só que é o seguinte, se as pessoas que estão dentro desse contexto forem analíticas demais, se elas forem medrosas demais, não tem inovação. Faz sentido. E aí é um ponto de atenção. Por conta do medo do erro, né? Por conta do medo do erro. E aí, a Laline, eu estava conversando com ela antes, pode ser que esse medo do erro seja até um ritual dentro da empresa, que venha das próprias lideranças. Eu vou imputar medo para que não erre. Se o erro traz um grito, se o erro traz uma chamada de atenção coletiva, vai criar-se uma intolerância ao novo. Criou uma intolerância ao novo, essa empresa vai ter dificuldade de inovar. E por que eu bato muito na tecla da gente tomar cuidado com os pontos de atenção? Porque eu fiz uma formação de Personal Training Culture na Team Hub, que hoje a gente poderia considerar como a principal concorrente dessa metodologia que a gente está vendo aqui hoje. E na Team Hub não se dava muita atenção a essa segunda parte das culturas, que é a parte dos pontos de atenção. E às vezes a gente acha que uma cultura forte, predominante, de controle, ela é linda e maravilhosa, porém às vezes ela está matando a empresa, porque uma empresa que precisa de tecnologia de ponta e tem intolerância ao novo, a probabilidade dela morrer em algum ponto da curva da vida dela ali é alta. Entendeu? Mas se a gente Pode falar, querida. Se a gente puxar pelo próprio Fleury, né, que é mais tecnologia, que a gente pegar e mostrar para eles, fazer sentido na cabeça deles, que a tecnologia nova vai facilitar o processo, eu acredito que daí perde o medo, não? Você vai tirar o... Aí, olha que fantástico isso, cara. Você já está começando a ficar com cabeça de pessoa que faz uma gestão estratégica, com foco no resultado. Você pegou as duas informações e se você está enxergando que tecnologia é fundamental, eu tenho que tomar cuidado com esse ponto de atenção aqui. E aí, se esse ponto de atenção está aparecendo, vem a outra parte da metodologia. Quais são os planos de ação que eu vou fazer, tanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual, focado estrategicamente no que? Na análise da cultura que eu fiz. Ah, entendi. Esse é o último processo. Aí o plano de ação, ele vem depois. Ele é o fechamento disso tudo. A primeira parte, que é a parte do diagnóstico, é a tomada de consciência. Eu estou tomando consciência do que é que eu tenho aqui em mãos. Entendi. Né? Por exemplo, exagero no apego às normas, regras, burocracias. O que significa isso? E talvez a Milena tenha passado por isso em outro contexto que a gente trabalhou junto. Você tem, por exemplo, um POP. Esse POP é visto como uma Bíblia. E essa Bíblia, ela tem ali uma série de normas, uma série de regras, e não se muda aquilo por nada. Por mais que o mercado esteja te indicando, cara, faz sentido para você analisar se não é melhor você mexer nessa norma e nessa regra. Às vezes você ter isso como base, mas não te congelar, né? É só uma forma de você ver o básico e pensar além disso, né? Pensar além disso, porque é o seguinte, é fantástico isso que está acontecendo aqui. Se você começar a ir demais para a inovação,
e a inovação passar a ser a cultura predominante dentro Aí de é um contexto intercorre. como aquele do Fleury, vai dar ruim. Vai dar erros. Entendi. Exatamente. É o excesso. Aí você tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? E uma vez que você tem esses dois pontos de atenção aqui, atrapalhando os pontos fortes da cultura que nós vimos no slide anterior, essa empresa começa a perder espaço no mercado, porque ela começa a ficar lenta, ela começa a ficar chata, ela começa a ficar muito burocrática. E aí ela começa a ter a dificuldade que a gente encontra, às vezes, em algumas empresas, em não só promover, mas acatar a geração de novas ideias. E qual é o risco desse líder aqui? É ele virar um verdadeiro burocrata. Eu esqueci de mostrar, o líder aqui, ele vai focar em ajudar as pessoas a seguir os processos. Gente, olha só, se não seguir esse processo aqui, a gente corre o risco de deturpar a entrega dos exames. A gente, Agora, pode falar. a gente pode dizer, então, que seria um líder, digamos assim, fiscal? Ele não precisa ser um líder fiscal se ele entender que a autonomia que ele dá para os colaboradores que estão ali é uma autonomia com responsabilidade. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação em que eu seja o líder do Fleury e eu tenho Laline e Milena Leão como duas colaboradoras que estão sob a minha liderança. Primeiro, se eu fiz um processo de recrutamento e seleção que eu levei essas informações em consideração, eu estou trazendo duas meninas que têm na sua essência essas características de uma empresa com cultura predominante de controle. Segundo, se elas não têm a expertise de executar a metodologia Fleury, eu, como líder, tenho a obrigação e a responsabilidade de treiná-las para que elas fiquem tinindo. A partir disso, eu não preciso atuar como um fiscal, mas eu preciso encorajá-las para que tanto Laline quanto Milena Leão sigam as premissas que elas aprenderam e dê a elas a liberdade necessária de, quando eu não enxergar que isso pode ser otimizado de uma outra forma, dar essa liberdade para que elas se sintam seguras o suficiente, para que elas tenham um ambiente com segurança psicológica suficiente, para chegar para mim e falar assim: posso falar com você? Cara, eu vi um software que pode melhorar muito o nosso processo, e é melhor do que esse que a gente tem aqui hoje. Percebe? Ele não precisa ser fiscal, mas primeiro, ele tem que ter colocado a pessoa certa no lugar certo, e segundo, ele tem que ter feito a parte dele que foi desenvolvida aquela pessoa. Porque o que a gente vê muito também é o seguinte: eu não desenvolvo. Se eu não desenvolvo, eu fico com medo dela errar. Se eu fico com medo dela errar, eu fiscalizo. Daí aumenta o medo dela e vira aquele ciclo vicioso que Aquele ninguém ciclo consegue vicioso, processar. chato pra caramba. Muito chato. O que a gente tem que ficar alerta aqui, então? Com essa morosidade na condução dos projetos. E aí é muito comum você ver pessoas desmotivadas. Quer uma outra empresa como exemplo, além do Fleury, que também tem a cultura de controle, talvez vocês não imaginariam, mas tem? McDonald's. Claro, McDonald's tem. Até a batata deles, a forma que é feita a fritura, é extremamente rigoroso. É absurdo. Cara, eu passei por uma situação com a minha esposa recentemente. A minha filha estava no teatro e aí a gente tinha, tipo assim, acho que uns 12 minutos para chegar no teatro para pegar a Lívia. E a gente caiu na besteira de perguntar: filha, quer que a gente pega o McDonald's? Ela falou: sim, quero. E a hora que a gente chegou, tinha uns 12 carros na nossa frente no drive-thru.
Aí eu falei, cara do céu, agora não tem como ir pra frente, não tem como ir pra trás. A gente vai chegar atrasado pra pegar a Lívia. Meu, impressionante. Impressionante. Em 12 minutos, 1 minuto por carro. A gente saiu da fila. Só que aí que tá. Quem Ah, consegue ver que são previsíveis, não dá? Porque você quer otimizar teu tempo, você não vai pegar um lanche e tirar a cebola do lanche, porque você sabe que vai demorar. Agora você fala, eu quero fazer rápido, eles são totalmente previsíveis. Ó, me vê um Big Mac e acabou. E pronto, e vai. Então tem isso também. exato. E isso é fantástico, cara. Por exemplo, eu, se tivesse numa empresa dessa, mas ia me dar um comichão de colocar um pouquinho de sal a mais para ver como é que ficava, Não caramelizar um vai. pouco mais a cebola para ver como é que ficava, e eu ia Daí acabar com o eu controle. faturar, Jean. Fala, Laline, o que você queria falar? Eu não conseguiria, assim, é engraçado a gente ver essas questões de cultura, né? Vou dar um exemplo, né? Fui conhecer a operação, né, o plantio de cana, e tem o motorista canavieiro, que a função dele é ir onde está colhendo cana, pegar essa cana, tipo, e levar para a indústria e voltar. Ele faz isso o tempo inteiro, a única coisa. E eu olhei aquilo lá e falei, gente, que coisa mais chata, mais monótona, né? Tanto que é interessante a gente conseguir perceber até pra gente em questão de carreira, né? Do que faz sentido ou não a gente estar nos lugares. Cara, mas olha Exatamente. só que fantástico isso. Pode falar, minha, pode falar. Você pega uma pessoa que é extremamente controladora, que é certinha, para ela, ela vai amar. Então, sim. É isso que eu ia falar. Eu já ouvi várias vezes, talvez a Milena tenha, a Milena e a Laline, vocês tenham ouvido isso também, que é o seguinte: a pessoa não está bem, e aí você pergunta para ela, mas você não está feliz? Ela, não, cara, eu preciso de um ambiente previsível. Esse troço aqui muda toda hora. Isso aqui não é para mim, não. E a pessoa não se sente bem porque não tem previsibilidade, né? Não tem controle, não tem hierarquia. Ficou claro para vocês os pontos fortes e os pontos de atenção? Sim. Show. Já ouviram falar nessa empresa aqui? Não. Cara, eu Não. amo, 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 amo essa Tá. empresa aqui. Vamos ver o case dela. Deixa eu abrir o link. 2 minutinhos também, rapidinho a gente já passa. Só aumentar aqui o som. Aí. Vocês estão vendo a tela? Uhum. Tá chegando o som? Ah, peraí. Desculpa, né? Colocar a legenda, agradeço. O cara também coloca tudo em inglês, não coloca a legenda. Peraí. Deixa eu colocar a legenda aqui. Passou. Opa, passei. Aqui. Deixa eu voltar aqui. It is hot. It is hot here right now. Hey, what's going on? It's Kristen Wistia. And today we're going to be hanging out with Zappos to learn about how they've built an epic company culture that is the core driver of their business and how they've built this strong culture from the ground up. Olha o espaço físico deles. Some companies talk about work-life separation or work-life balance. And for us, our approach is really to focus on work-life integration. Because at the end of the day, it's just life. The Zappos culture is unlike anything else I've ever seen. We joke that it's happier than Disney. It's like a family. It's like this big family, and we're happy to see each other. We come to work, we enjoy it, and we have fun here. Company culture is our main business strategy. It's the number one priority of the company. I think that we've always felt that competitors could copy our selection, they can copy our shipping, but one thing that could never be copied was our company culture. From the very beginning, Fred and I interviewed every single person, but our criteria was really, would we want to go grab a drink with this person, even if we weren't in business together? And if the answer was no, then we just wouldn't hire that person. That's kind of the idea behind the way that we hire here, is it's more important that we're getting the right people, the people that are going to fit into our culture, that are going to appreciate our culture, help grow our culture. Performance reviews include whether you're living or inspiring the core values in others, but what we found is it's much, much easier just to spend the extra effort on the front end, and sometimes that means it'll take twice as long to fill a position, but if you get the culture right,
then most of the other stuff like delivering great customer service or building a long-term enduring brand or business will just be a natural byproduct of that. How are you contributing to the culture? Are you going outside your department and making friends outside your department? These are things that you actually get scored on in order to get promoted. When you grow like we've grown throughout the years and you have so many new employees, they're responsible for creating this culture, maintaining it, and making it better. We're allowed to feel free to say, hey, you know it'd be fun if we all went for a hike? Cool, plan it, do it. That's something that they really stress too, is it's all up to everyone to scale this culture and to grow with the company as the company gets bigger. You know, Tony and these guys figured out a long time ago that you actually can get your work done, be focused, but you can also, you know, be happy and have fun while you're doing that. I don't know, we're just happy to be here because we enjoy what we do. We enjoy each other too. Zappos has a unique culture, and what's important is not that you have a Zappos culture, but that you have a set of core values and you define what your culture is. A Zappos, gente, só para vocês terem uma ideia, a gente sempre ouve falar em aquisições. Ops, peraí, acho que soltou de novo ali. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Pronto. A gente sempre ouve falar em aquisições de companhias, né, de milhões, às vezes bilhões, principalmente essas companhias norte-americanas. A Zappos, ela foi comprada pela Amazon por $1 bilhão. Aí eu pergunto para vocês, é muito dinheiro. Só que sabe por que a Amazon comprou a Zappos? Ela não comprou a Zappos por causa do caixa da Zappos. Ela não comprou a Zappos por causa da fatia de mercado que a Zappos tinha. Ela comprou a cultura da Zappos. Foi uma das primeiras empresas nos Estados Unidos que vendeu a sua cultura por $1 bilhão. E tem até uma história bem triste por trás das Zappos. Não sei se vocês viram um mestiço falando, o Tony Hsieh. O Tony Hsieh foi quem criou as Zappos. O Tony Hsieh morreu, acho que em 2018, antes da pandemia, num acidente trágico na casa dele, que pegou fogo e ele morreu queimado dentro da casa dele. Agora, quais foram as palavras que vocês pensaram aí das Zappos? Foi essa que eu fiquei olhando, esqueci de anotar. Família, diversão, feliz, valores, e principalmente no começo que eles falam, que é uma questão que chamou muito minha atenção, que é a questão do equilíbrio, né? Tipo assim, vida e trabalho, que a maioria das empresas não tem essa visão tanto assim, né? E tem uma hora que eles falam assim, família, grande família, né? Fala family, big family, friends, amigos. Gente... Avaliação de desempenho, um dos quesitos é você fazer amizade com os outros departamentos, tipo... Vocês viram as estações de trabalho? A diferença das Zappos com o Fleury? Vocês viram as plantas caindo assim? Totalmente. E o ambiente deles é ativo, né? É ativo. Essa cultura se chama cultura de congregação. O que essa cultura faz? Os principais pontos fortes dela é você se preocupar com o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, prevalecendo o bem-estar do coletivo, em detrimento do individual. Olha que bacana isso. E é interessante porque eles lidam com tecnologia, pelo que eu entendi, né? Tipo, programação. Na realidade, Milena, eles vendem sapatos. Eles vendem sapatos? A Zappos, ela é igual a Netshoes. A Zappos vende sapato online. Caramba, interessante. É mole, cara. Eles vendem sapatos online. É isso. O negócio deles é o seguinte, é muito simples. Tem uma big de um espaço, um centro de distribuição, cheio de sapatos, sapato esportivo, sapato fino, enfim, masculino, feminino, infantil. E os pedidos chegam por intermédio do e-commerce
eles vão lá, separam e enviam para as pessoas. Não acredito. 1 bilhão. Porque eles venderam a cultura. Porque, assim, se vocês procurarem depois, eu até aconselho, tem histórias lindas de pessoas que enviaram os sapatos e, junto com os sapatos, enviaram mimos. Ficaram sabendo que a pessoa estava com câncer, os funcionários escreveram uma carta para a pessoa e colocaram dentro do sapato. Ficaram sabendo que era aniversário do filho e que a mãe estava comprando sapatinho, colocaram um mimozinho, um presentinho dentro da caixa para o filho. Eles estão cheios de histórias assim. E aí nem precisa falar do clima organizacional e o engajamento, né? Vai lá em cima. A questão do reconhecimento é muito forte também. E esse tipo de liderança é aquela liderança que está o tempo todo ali encorajando as pessoas, o tempo todo entregando generosidade. E qual é a principal dica para você fortalecer essa cultura? É você aproveitar esse propósito para você unir essas pessoas. Por isso que, indicador de avaliação. Quantas amizades eu fiz com os outros departamentos? É uma forma de unir as pessoas. E um outro componente muito bacana que tem aqui também nessa cultura de congregação é você se preocupar com o desenvolvimento das pessoas. Um líder que tem um match muito grande, um fit muito grande, uma aderência muito grande com uma cultura de controle, aqui ele ia endoidar. Imagina ele chegar numa estação de trabalho com aquele monte de coisa badulac para tudo quanto é lado. O cara ia ter um infarto do miocárdio. Agora tem o seu bônus, porém tem o seu ônus também. O que acontece muitas vezes quando você não presta atenção é que os colaboradores eles performam menos do que deveriam, principalmente porque o líder ele ultrapassa a linha entre a liderança e a amizade. E ao ultrapassar a linha entre a liderança e a amizade, ele acaba confundindo as bolas em termos de relações interpessoais e as pessoas que ele lidera confundem também da mesma maneira. E aí se criam silos aonde as pessoas tentam se proteger umas às outras. Outra questão também muito comum é confusão de papéis. Às vezes você vê um colaborador desrespeitar uma liderança e achar aquilo normal, porque não enxerga que o desrespeito à forma de lidar com a hierarquia é normal por conta das coisas terem ultrapassado o limite do que é o companheirismo, do que é uma liderança generosa, e aquilo que eu entendo que é o mais complexo quando você perde a mão numa cultura de congregação. É você ter uma liderança excessivamente dócil e permissiva. E a pessoa passa a ser tão legal, mas tão legal, que ela acaba prejudicando a performance do negócio. Por exemplo, vamos imaginar um franqueado que ele não tem um gestor e é ele que faz a gestão da clínica dele. E ele é muito querido, nossa senhora, ele é um doce de pessoa, enfim, todo mundo gosta dele. Mas ele também é muito permissível, ele é muito dócil. Você chega no ambiente de trabalho, se for um ambiente que precisa cumprir horário, as pessoas não cumprem horário. Não cumpre horário de entrada, não cumpre horário de saída, não cumpre horário de almoço. Porque ele acabou excedendo o limite dos pontos fortes, que nós acabamos de ver aqui, com os pontos de atenção. E assim como
os pontos de atenção de uma cultura de controle leva a empresa a perder mercado, aqui também leva a empresa a perder mercado. Às vezes, quando uma empresa dessa, que está com muitos pontos de atenção na cultura de congregação, é comprada, se quem comprou tem uma cultura mercantil, você vai ver uma limpeza geral, principalmente da liderança. Começa pelas lideranças. E aí depois vai indo para as outras camadas. Deu para vocês entenderem a cultura de congregação? Uhum. Show? Sim. Beleza, agora não tem quem não conheça essa empresa aqui, né? Tá bom. Vamos ver o videozinho dela. Peraí. Abrindo o link. Dois minutinhos também. Deixa eu colocar aqui o tradutor. Aí essa sim, uma empresa pura de tecnologia. Uhum. Português. Ok. Google is a place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy. There was just a vibe that I wanted to be a part of. It's just some place where I can never Presta atenção nas palavras, tá? imagine getting bored, because we're thinking about billions of users, and so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology, and the way that our culture is built, we are always looking for the tenets. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're gonna have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable and also, and more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice. They're so encouraging. So that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all, and that's a mission that really is very, very inspiring. So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day. Que palavras vocês destacariam? Impacto em tecnologia, influência, inovação, habilidade, aprender. Vibração, gratificante, inovação, próprias regras, experimentar, experiência, e não falou isso, mas eu percebi a questão da integração, né? Tipo, eles pautaram muito na questão de pessoas diferentes, culturas diferentes, mas ao mesmo tempo, né, as diferenças serem integradas. Eu percebi muito, saindo das palavras e vindo pelas imagens, é bem isso, o número de etnias diferentes que estavam lá, e eles passaram bem isso, não só nas palavras, mas no visual. Show de bola, tinha negro, tinha asiático, tinha loiro, tinha moreno, tinha branco, tinha a geração X, tinha a geração Y, enfim. Isso significa inovação. Que tem como um dos seus principais pontos fortes um aprendizado constante. Então, as pessoas estão o tempo todo aprendendo. O tempo todo aprendendo. Outra questão importante, um foco absurdo em entregar tecnologia de ponta
para o cliente. Facilitar a vida do cliente. Sempre procurando, eu não sei em que momento que foi, que falaram quebrar limites, né? Dar um salto na tecnologia. Para essas pessoas, fazer uma coisa bem feita não é o suficiente. Tem que extrapolar, tem que ir para outra esfera. E o salto significa o seguinte, não pode demorar muito. Tem que ser para amanhã. E é muito comum eles vazarem à noite. Hoje, onde eu trabalho, a Aline passou por essa experiência, não sei se ela chegou a ver esse tipo de situação, mas tem, se eu não me engano, deve ter ali naquele prédio umas 2 ou 3 empresas de tecnologia. Eu estava até comentando com a minha esposa que foi me buscar esses dias. Foi me buscar não, a gente acho que estava chegando de manhãzinha, era umas 7, 7 e pouco. É muito comum você ver aquele perfil característico do cara com calça jeans, um tênis, às vezes, da New Balance, uma camisa xadrez e a mochilinha nas costas. O cara trabalhou a noite inteira, né, para tentar corrigir os bugs, para tentar, enfim, gerar um salto quântico na tecnologia. Com isso, obviamente, o crescimento ele é exponencial, tanto que a curva, quando a gente olha a curva de crescimento das empresas de tecnologia pura, como é o Google, ela não é uma curva que você vê um crescimento ascendente assim. Geralmente, o crescimento vem vindo, depois ele faz uma curva para cima exponencial. E aí ele vai embora. Justamente por essa busca desenfreada de algo extremamente inovador. E aí, o que a liderança tem que fazer? Inclusive, já a partir do design, criar espaços físicos para que essas pessoas se sintam o máximo empoderadas possível, tenham o máximo de autonomia possível para elas poderem criar, porque inovação sem criatividade, uma coisa praticamente alimenta a outra. E tem uma prática de mercado também que é importante você utilizar, que está nessa última frase aqui, que é a atitude de dono, e não é incomum. Vocês já ouviram ouvir falar no termo stock option? Não. Não. Pela primeira vez ali na empresa que eu estou hoje, eu estou ajudando a fazer um stock option. Stock option é o seguinte, você tem um cara tão bom, mas tão bom, que você não tem condições de pagá-lo. Ou para ele entrar, ou para ele permanecer. E aí, o que você faz? Você cria um documento que se chama Stock Option, e nesse documento, você passa a dar condições para que ele tenha ações da empresa, dependendo do quanto ele continuar performando. E aí, esse senso de dono vai além de um senso puro e exclusivamente abstrato. O cara passa a fazer parte dos acionistas da empresa. De novo, existem os pontos de atenção. E esse primeiro aqui é o que eu mais vejo quando o pessoal perde a mão na cultura de inovação. Que é você jogar na lata do lixo tudo aquilo que você fez até então e querer começar tudo de novo do zero. Sabe aquela cena? A pessoa trabalhou um tempão ali em cima de um projeto, aí ela viu que não ficou bom, ela vai lá, amassa tudo e joga no lixo. E tem até filme que retrata isso. A pessoa amassa tudo, joga no lixo, o outro vai lá no lixo, pega, ao invés de partir do zero, parte daquilo que a pessoa já tinha feito e faz uma coisa maravilhosa. Faz um projeto maravilhoso, uma prestação de serviço maravilhosa, justamente porque esse querer sempre partir do zero acaba travancando um pouco o desenvolvimento da empresa. Uma outra questão que eu observo bastante também é essa ansiedade por uma atualização quase que desenfreada do conhecimento. E se a gente for parar para perceber, pessoal, que nem eu estou fazendo um curso sobre metaverso.
E tô usando meu óculos lá, virtual, enfim. Só que se você for perceber, o metaverso, ele é disruptivo, porém ele é um conjunto de tecnologias que já existem há algum tempo. Por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque às vezes a gente fica numa ânsia de buscar novos conhecimentos, mas os conhecimentos eles não são tão novos assim. Às vezes eles ganham conotações diferentes. Mas não que tenhamos conhecimentos disruptivos. Nossa Senhora, o cara descobriu uma coisa que ninguém nunca viu. É muito difícil isso hoje. É óbvio que pode acontecer, mas é muito difícil. E às vezes essa galera, eles ficam nesse frenesi, nessa ansiedade de estar sempre consumindo conhecimento. Isso daqui é bem complicado, essa parte que eu estou passando o mouse aqui. São profissionais extremamente buscados no mercado. Hoje, eu conheço, brincando, 2 desenvolvedores, um de Mirassol, inclusive, que está trabalhando para empresas norte-americanas, ganhando em dólar. E aí você tem empresas de tecnologia aqui em Rio Preto, na região, que não consegue bancar o cara. Porque o cara ganha em dólar, que se transforma em dólar, dá 18, 19, 20 mil reais por mês. Como que uma empresa na nossa região pagando em real vai conseguir bater de frente com os gringos? Não tem jeito. Às vezes falta processo nessas empresas como ponto de atenção, e por faltar processo, não é incomum essas empresas, às vezes, se perderem um pouco no custo que precisa ser destinado para o desenvolvimento de novos produtos. É um mercado que você tem que tomar cuidado, porque é um mercado volátil. Da mesma forma que um Snapchat parecia que ia desbancar o Instagram, dali a pouco acabou o Snapchat. E aí vem o TikTok, quase que acaba com o Instagram também. E a liderança, ela pode muitas vezes, acreditando no potencial das pessoas que estão ali, como são pessoas muito boas, pessoas inteligentíssimas, às vezes o líder ele se torna um pouco relapso, do tipo, cara, os caras são tão bons que eles nem precisam de liderança. Mais ou menos igual aquela mentalidade do treinador de futebol que fala, meu, eu tenho um time tão bom que eu nem preciso treinar. Deixa que os caras entram lá no campo e resolvem sozinhos. Esse é um ponto de atenção importante também. Então, o que tem que ficar alerta em relação a esses pontos de atenção? A esses, às vezes, espíritos de aventura que levam a uma inconsequência e pode se tornar o negócio insustentável. Não sei se vocês têm acompanhado, eu acompanho muito o meio das startups brasileiras. Secou a mina. Os investidores não estão querendo aportar aquela quantidade de dinheiro que aportava antes. Tanto que teve uma demissão em massa recentemente, não teve? Né? A Melius demitiu bastante, o Nubank demitiu também. O Ebanks também. Porque como os caras não se preocupam, às vezes, com o processo, o que acontece? Quando você tem processo, você diminui um pouco o custo, porque processo otimiza a produção. Se você abre mão completamente do processo, você corre o risco de gastar mais do que você deve. Né? Às vezes tem aquelas mesas cheias de post-its. Cara, os post-it grandes não são baratos, não, são caros. E aí, se você não leva em consideração algumas regras que são importantes e que engendram processo, o cara acaba com a sustentabilidade do negócio. E aí está acabando a farra. E para a gente terminar o quadrante nosso, vamos para esta empresa aqui, que também é muito conhecida nossa, e eu deixo um dinheirinho legal do meu salário ali por causa de livro.
Também. Pega o Kindle, pronto, já era. Verdade, é que eu sou daqueles que consegue, que gosta de ficar amassando papel, Agora de pegar. Não, agora tem que ter. post-it. Você não gosta do papel? Ai, depois que eu descobri a maravilha do tablet, nossa senhora, eu gosto do papel, mas o tablet salva a minha vida. Pra ler. Deixa eu colocar aqui em português. Vamos lá. I'm the type of person who gets bored once every 2 to 3 years, and Amazon has always met that challenge. There's always been something at Amazon that has been interesting enough to keep me at this company. Amazon attracts some really smart people. There's always a challenge. There's always there's always a problem that we have to solve, whether it's something in operations or whether we're working on a new feature to delight our customers. All around the company, of course, we're doing lots of really cool stuff in digital, with Kindle and all the instant video stuff we're doing. It's all brand new, exciting stuff that we're trying to create. How many people do you want to see your work? And at Amazon, you come and you work on something maybe your first or second week, and the next week customers are using it. I continue to be amazed not only at kind of the talent and the passion that Amazon employees have, but also how over time the technical strength and bench strength of Amazon keeps getting stronger and stronger. In the year and a half I've been here, I've worked in Java, C++, Ruby, Python, Perl, Erlang. The first question we ask ourselves isn't, are they proficient in this language, or how good are they in Java or C++? It's, is this person smart enough and passionate enough to work here? I've always been biased towards working for companies with really smart people, A players. And they're also really passionate about getting it right, making things the best, and constantly improving it and stuff. There's a surprising lack of bureaucracy here. That's also another thing you wouldn't expect at a big company. How many people's lives do you want to change with what you work on a daily basis? They want to do the best job they can, and they work hard at it. And we all have fun coming up with new ideas and building all these systems together. They think outside the box. You know, the rest of the world is zigging, and you zag. When you realize how much goes on here at Amazon, it's really amazing. It's a very diverse organization. You'll see all kinds of people. The people speaking different languages, different cultures, different religion. They belong to different, places in the world. Toronto, Ontario, lots more from England. But they've all come together and they have one thing in common. They want to make an impact. Parece que é muito semelhante ao Google, mas eu queria entender de vocês se vocês perceberam alguma coisa de diferente. É a parte principalmente de encantar, né? Pelo que eu entendi. Parte de? Encantar. Encantar, que mais? Movido à paixão, né? A melhora constante, valorização da inteligência, de novas ideias, de desafios, de problemas. Atrair diversidade, diferenças. A busca pela melhora constante e o fato de citar tantas vezes a inteligência tem a ver com a Amazon estar enquadrada nesse quartil aqui de cultura. A Amazon é obcecada por acabar com os concorrentes. Ela sempre quer ser a melhor, né? Ela quer ser a melhor, ela quer ter o mundo aos seus pés. Acho que o maior desafio dela agora está sendo o Mercado Livre, né? Pelo menos no Brasil. E quando ela observa que tem alguém como Mercado Livre querendo tomar espaço dela no mercado, aí ela... E essa é uma questão importante da Amazon. A Amazon, ela acaba privilegiando muito a valorização de uma competição interna entre os seus colaboradores. Então, por exemplo, eu vou dar um prêmio, então quem chegar com essa inovação aqui vai receber o prêmio. Aí os caras se matam uns aos outros para ver quem ganha aquele prêmio. É uma forma de você lidar com a busca de aquisição do mercado, né?
Eu quero superar os concorrentes. O que eu faço? Crio uma competição interna dentro da minha empresa. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa que acentuadamente promove entre os colaboradores um acirramento, meio que uma guerra mesmo entre eles para ver quem vai ganhar mais, essa empresa está dentro de um quartil de cultura mercantil. Geralmente essa empresa é aquela empresa do sangue no zóio, vamos para cima, chicote no lombo, as coisas têm que acontecer. E, tipo, custe o que custar. Custe o que custar. Ah, aí tem um detalhe, Aline, foi bom você ter colocado isso. Esse custe o que custar já não está nos pontos fortes. Esse custe o que custar, ele está no ponto de atenção. Né? Por quê? Como, às vezes, as empresas que estão no quartil mercantil querem resultados de curto prazo, essa impaciência de esperar os resultados de longo prazo, essa visão de longo prazo, acaba supervalorizando o individualismo em detrimento à cooperação e o trabalho em equipe. E aí o que acontece? Rispidez nas tratativas, autoritarismo, clima organizacional horrível, pesado, alto patamar de turnover. Recentemente, eu tive acesso a uma situação em que a empresa estava com 43% de turnover de janeiro a setembro. Se a empresa é uma cobra, ela trocou metade da pele de janeiro a setembro. Imagina uma empresa dessa tendo que prestar suporte ao cliente. E o cliente tendo que ter suporte recorrente dessa empresa. Hoje ele fala com o Zé, amanhã ele fala com o Mané, amanhã ele fala com a Maria, amanhã ele fala com a Flávia. Ele nunca fala com a mesma pessoa, então ele não cria identidade com a empresa. E a liderança, como que ela se envolve nesses pontos de atenção? Ela está preocupada com o quê? Com o dela, com o bolso dela. Então ela vai fazer o que se o sistema de remuneração variável privilegia o individualismo? Ora, bolas, ele vai seguir a regra do jogo e vai exacerbar o individualismo. Tem situações dentro de empresas mercantil, parece um absurdo que eu vou falar, né? Mas, por exemplo, se faz meme pro perdedor. Meu Deus. Parece uma coisa absurda, mas é verdade. E aí os níveis de ansiedade, os níveis de estresse nessas empresas são altíssimos, altíssimos. E o burnout? Altíssimo também. E aí você, por um lado, vai conseguir atingir o seu objetivo, porque é uma forma de você atingir o seu objetivo, só que isso a curto prazo, a longo prazo isso tem um preço. E aí esse preço, ele está muito relacionado com essa análise aqui, ó. Então, quais são os fins de uma cultura mercantil? Eu quero ganhar participação no mercado, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar a minha lucratividade, eu quero superar as minhas metas. Isso está errado? Não, absolutamente não. A Milena lida com isso todo dia com os avaliadores. Isso está certo, mas eu estou ultrapassando a linha e chegando nos pontos de atenção. Opa, para. Quais são os fins de uma cultura de controle? Eu quero assegurar as minhas regras e as minhas normas. Eu quero garantir os meus indicadores. Eu quero cumprir os meus prazos. De congregação, eu quero desenvolver as pessoas. Eu quero um ambiente bacana para trabalhar. Eu quero conquistar o Great Place to Work. E a inovação? Pô, eu quero resolver o problema de maneira diferente das pessoas. Eu quero desenvolver tecnologia de ponta, eu quero criar um mindset de adaptabilidade. E aí a gente para pensar assim, uou, não dá para fazer 25% em cada um dos quadrantes? Não. Não dá. Sabe por quê? Isso daqui só funciona com pessoas.
E amanhã a gente vai ver que pessoas têm perfis e que tem alguns perfis que casam mais com determinadas culturas. E isso vira um loop infinito. E agora eu quero trazer um case para vocês. Olha só, esse aqui é um case de uma empresa. Deu para vocês pegarem os principais pontos de cada uma das culturas? Vamos para um case. Sim. Tirar uma dúvida rapidinho? Hã? Pode. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Claro. O que eu percebi, assim, não necessariamente por ser tecnologia, ela vai ser de congressão. Tipo, é um ramo de harmonização, ela vai ser mercantil. Não, ela pode mudar também a cultura, ou cada segmento acaba pendendo mais para um lado. Não. Excelente a sua pergunta, Milena. Pode sim. Só que tem um detalhe. Existe uma estatística que diz que mudança de cultura, primeiro, é top-down, não se muda cultura de baixo para cima, só de cima para baixo. Então, se a mudança da cultura não vier do dono, do CEO, do diretor ou da alta liderança, não existe mudança de cultura. Segundo, cultura não se muda com PPT, cultura se muda com walk the talk. Ou seja, o que eu estou falando que é para fazer é o que eu faço. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa que tem 4 vagas na frente da clínica. Sendo que dessas 4 vagas, eu deixo 2 das 4 para os 2 diretores, para o marido e para a mulher que são donos da empresa, e eles vendem uma cultura de congregação, não pega. Porque uma cultura de congregação não se preocupa com hierarquia. Se você se preocupa com hierarquia... Exatamente. É top-down, é o exemplo, não adianta. Tem que ter consonância. Porque senão as pessoas percebem. As pessoas não são bobas. Não é verdadeiro daí, né? Vou te dar um exemplo, professor. A gente começou a fazer a integração de uma das empresas que eu atuo, né? E eles têm muito valor de legado, não sei o que, até porque eles são irmãos, né? E aí, na integração, um dos irmãos, ele pediu para tirar, eles são muito fechados e tal, pediu para tirar a história. E aí, quando eu fui fazer a primeira integração com uma funcionária de um setor, a hora que acabou, a líder do setor, né, esperou ela sair e tal, ela falou assim, eu vi que enxugou bastante, tal, a integração, mas por que não contou a história? Foi a diretoria que pediu? Aí a gente falou, ela falou, mas não faz sentido. Se a gente fala de legado, não contar a história, a gente está tirando o legado. Eu falei, eu concordo plenamente. Exato. Perfeito. Então, para fazer qualquer tipo de mudança, alguma coisa, a gente tem que entender a cabeça do dono. Do dono. São vários donos e cada um tem uma cabeça diferente. Como que a gente chega num consenso? Aí vem aquela expressão que eu não gostaria, mas eu vou ter que usar. Fudeu. Entendi. Porque é o seguinte, cara. Por exemplo, vamos pegar o case. O que vocês estão enxergando aqui nessa tela? É exatamente o que o CEO dessa empresa quer. O CEO dessa empresa quer isso. Ele quer uma predominância de mercantil de 50%. Foi explicado para ele quais eram as características de cada uma das culturas, que é isso que vocês vão precisar fazer, tá? A hora que vocês forem buscar, seja do CEO, seja do diretor, seja da liderança departamental, a hora que vocês forem buscar qual a visão deles de cultura para a empresa, vocês precisam explicar direitinho pontos fortes e os pontos de atenção, e aí vocês vão vir com eles aqui na ferramenta para vocês colocarem os percentuais. Esse cara aqui, ele quer 50% de mercantil, 25% de congregação e inovação e apenas 5% de controle. É assim que ele quer a empresa dele. Ok? Olha o que aconteceu quando foi o CEO e os colaboradores todos, inclusive os líderes, para dentro da ferramenta. Aqui no azul é o que os colaboradores
enxergam como sendo atual na empresa. Daqui a pouco eu vou mostrar segmentado, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de fazer a leitura. Então, já não tem consonância com o que eles desejam, que é o verde. E não tem consonância menor ainda, e há uma consonância menor ainda com o que o dono da bagaça quer. Agora, pensa comigo. É aí que a gente precisa comprar a ideia da alta gestão, meninas. Pensa comigo, você chegar com um resultado desse e falar assim, meu irmão, meu amigo, esse é o raio-x da sua empresa do ponto de vista cultural hoje. Se você está indo bem, em algum momento a corda vai arrebentar. Ou se você está indo bem e você acha que a corda não vai arrebentar, você poderia estar indo muito melhor. Se as coisas estivessem um pouco mais consoantes umas com as outras. Então, olha só. Em primeiro lugar, o CEO quer uma cultura mercantil, mas muito distante das outras. Depois, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem empatado congregação e inovação. E em último lugar, controle. E se eu disser para vocês que essa empresa é da área da saúde, vocês começariam a ficar preocupadas? Com certeza, daí isso me parece ser tipo, realmente para a área de estética. Normalmente acontece isso. Olha só, se isso daqui for uma empresa da área da saúde e eu quero 5% de controle, e a gente já estudou quais são os pontos fortes de controle, eu posso ter um problema aqui. Com certeza. E se essa empresa quer fazer, vamos imaginar que essa empresa seja um grande conglomerado que quer fazer um IPO. E o cara do IPO tem acesso a essas informações. O que é o IPO mesmo? O IPO é quando você vai colocar a sua empresa na bolsa de valores para as pessoas comprarem ações da sua empresa. Já vejo que não tem coerência, né? Daí você já não quer instabilidade. Ou, ao invés de a gente pensar em IPO, que é uma coisa muito distante, vamos pensar assim, essa pessoa tem uma empresa, essa empresa é um laboratório, essa empresa da área da beleza, enfim, e ela quer vender. E aí, quem for comprar essa empresa vai ter acesso a essas informações. Será que essa pessoa vai ficar tranquila? Não passa segurança, né? Não passa segurança. Exato. E aí, vamos pegar a Mi, que está como hoje uma pessoa de gestão de pessoas, prestando consultoria, e ela tem uma informação dessa nas mãos dela. Como é top-down, aqui eu estou falando do dono da empresa, provavelmente ele quer que a coisa continue assim. E ok, tudo bem, porque a empresa é dele. A empresa não é nossa. Mas ele tem que ter a plena consciência dos riscos que ele está correndo. E quem tem condições de fazer isso somos nós, com o nosso conhecimento. Agora, olha o que acontece quando eu analiso o atual e o desejado dos colaboradores. Então, aqui à esquerda está o atual. O que os colaboradores estão enxergando? Que tem uma consonância. Ela não é aquilo que o CEO quer, tá vendo? Ó, tá distante aqui, ó. Tá vendo? Só que se a gente for analisar separadamente, é essa visão que os colaboradores têm da empresa. Então, a empresa está indo para o caminho certo. Porém, não com um percentual determinado pelo CEO. Correto? Se não fizer sentido o que eu estou falando para vocês, vocês me cortam, hein? Em segundo lugar, o que elas enxergam? Uma coisa totalmente diferente do que o CEO quer. Controle. Elas enxergam que é uma empresa que empata congregação com controle. Olha que interessante isso. O que elas desejam? Menos controle.
Mas é que tá, Jean, pensa comigo. O ser humano por si só, ele não quer mais congregação porque ele é mais sociável. Essa estatística da congregação sempre vai ser alta. E o controle ninguém gosta de ser cobrado. Olha só, é excelente a sua pergunta, Milena. Depende muito do tipo de empresa. Por exemplo, essa empresa especificamente, a XPTO, é uma empresa de uma cultura fraca. O que significa isso? Sabe aquela situação do exemplo que você trouxe? Cada um quer remar para um lado, cada dono quer remar para um lado? É exatamente o exemplo da XPTO. Cada dono quer remar para um lado. No que pese ter um CEO, cada dono quer remar para um lado. Como cada dono quer remar para um lado, a cultura é fraca. Pela cultura ser fraca, os colaboradores eles enxergam que faz mais sentido para eles se todos forem para a congregação, se todos se unirem e forem para a congregação. Faz sentido, porque se os líderes não têm coerência no pensamento, eles se sentem atacados, então eles tendem a se unir para se proteger. Perfeito, exatamente. E isso faz com que a equipe se sinta perdida nesse momento, né? Laline, a palavra mágica que você trouxe aí agora, eles se sentem perdidos. Por que eles se sentem perdidos? Porque eles não sabem para onde que o leme do barco os está guiando. Mas claro, nem o capitão sabe para onde quer ir. Né? Nem o capitão sabe para onde ele quer ir. E aí, eu esqueci de falar, Milena, mil perdões. Você estava falando a respeito quando tem várias cabeças. Eu dei os exemplos das dificuldades. Eu esqueci de falar a última. Uma cultura, quando você envolve um processo de transição, ele demora. Essa transição demora em torno de 2 anos. 2 anos? Para ela acontecer. Nossa. 2 anos. Por quê? Você precisa mudar top-down. Primeiro você tem que ver se o cara lá de cima está disposto. Ele está disposto porque ele enxergou que não é esse o caminho que ele quer? Beleza, primeiro passo. Depois, as lideranças estão dispostas? Às vezes você tem lideranças, talvez a Laline esteja vivenciando isso numa empresa de 75 anos, Laline? Quantos anos tem a empresa? Desde 1975, por né? aí. 75, 85, 95, 2005, 2015, não. 40 e poucos anos. Essa empresa deve ter líder que está lá no mínimo 15, 20 anos. Se você tem um CEO, chegou um CEO de mercado, esse CEO de mercado quer fortalecer a cultura. Ele contratou a Laline e a Milena. Ele sabe que a cultura vai demorar em torno de 24 meses para ela mudar. Primeira resistência que ele vai encontrar são dessas lideranças. E aí, o que ele tem que fazer aos poucos? Infelizmente, trocando as lideranças. E depois, trocando os colaboradores que não estão de acordo com as novas lideranças que estão chegando. Por isso os engessados, né? Os engessados. Por isso que quando você olha, por exemplo, uma Zappos, e de cada 5 colaboradores que dá o depoimento, 6 fala do Tony Xia, é porque o cara exala aquilo, o dono exala aquilo. E o dono exalando aquilo, cara, fica muito mais fácil das coisas acontecerem. Aí, se você perguntar para mim assim, o que você tem visto hoje no mercado de bacana que está permitindo com que isso mude? Quando a gente tem diretores e CEOs, quando a gente tem presidentes que se submetem ao processo de mentoria. Cara, é muita dor para mim, é outro mundo. Beleza, eu faço uma mentoria para você. Vamos junto. Eu vou sentir a dor junto com você, eu vou passar por essa dor junto com você, e junto a gente vai direcionar o barco para onde você quer. O processo de mentoria tem ajudado bastante.
Agora, isso daqui é só em relação à cultura da empresa como um todo. O que a gente tem que ver agora? Como que os colaboradores estão enxergando as lideranças? Porque é o seguinte, os líderes estão dentro dessas respostas aqui, ó. Mas e quando a bússola é virada para eles? Acontece isso aqui, ó. Aqui são os colaboradores avaliando os líderes. Interessante. Ah, tá, mas os líderes estão muito próximos dos colaboradores. Os líderes estão mais próximos dos colaboradores e olha o que acontece do que do próprio CEO. Uhum. Ou seja, a congregação está realmente acontecendo ali. Isso daqui mostra, assim, que a gente tem líderes que são líderes mais congregadores, porque são 4 pontos de diferença. Do atual, do 32 para o 36, são 4 pontos de diferença. Ok? Aí vem a questão que você colocou, Milena. Olha só o que está acontecendo aqui. E, Laline, vê se você consegue enxergar isso daqui também. Aqui é o que eles estão enxergando da liderança. O que eles querem? Eles querem líderes um pouco menos mercantis. Eles querem líderes um pouquinho mais inovadores. E eles querem líderes com um pouquinho mais de controle, porque se você pegar as 2 linhas aqui, ó, você vai perceber que nessa segunda linha, eles enxergam que o atual ainda não encostou nessa segunda linha aqui, ó. E quando você vem para o desejado, desculpa. Quando você vem para o desejado, é isso. Eles querem um pouquinho, eles querem menos controle. Tá vendo aqui? Uhum. Eles querem menos controle dos líderes, eles querem um pouquinho mais de congregação, eles querem menos mercantil e eles querem mais inovação. Os pontos não estão tão distantes, mas se a gente for analisar de novo aquele primeiro gráfico, o que é que chama mais a atenção de vocês no sentido de, cara, o bicho está pegando aqui? A impressão que eu tenho é que realmente eles querem se unir mais, até a prova de inovação, eles não estão nem buscando conhecimento, não querem ser cobrados, ou seja, eles estão completamente perdidos e desanimados, né? Porque eles querem colo. Essa é a impressão que eu tenho. Estão carentes e querem colo. E o que vocês acham que pode falar, Aline? Totalmente desconfigurado, né? Você imagina que é uma empresa que não tem comunicação eficiente, que não tem processo, né? Que provavelmente às vezes tem um alto turnover. Qual seria a primeira, se vocês fossem mergulhar, se eu entregasse esse relatório para vocês e vocês fossem mergulhar na consultoria para ajudar essa empresa, o que é que vocês fariam no primeiro momento? O que vocês gostariam de entender no primeiro momento, levando em consideração o gráfico que vocês têm em mãos? Olha, como o Tuco já me falou que muda é a liderança lá em cima, eu primeiro conversaria realmente com o dono e alinhar isso. Olha, a tua expectativa e a tua realidade. Tua expectativa é alta, mas tua realidade é outra. Então, vamos alinhar vocês, porque trocar a equipe toda não vou ter como, né? Não tem... Imagina, é muito tempo, é um gasto grande e o gasto também de novos treinamentos. Então, realmente, o dono primeiro, depois ir mudando aos poucos a equipe. E você, Laline? Eu acho que eu gostaria muito de fazer, como psicóloga, fazer uma avaliação observacional para entender isso na prática, assim, para conseguir, sabe, fazer mesmo e ir ticando, assim, fazendo alguns pontos de atenção, assim, observando no dia a dia como isso funciona. Vou fazer com que o pessoal os colaboradores também sejam flexíveis à mudança, é isso?
Entender o lado também do líder? Isso, fazer uma análise geral, assim, para entender como que isso funciona na prática, né? Como disfunciona. Agora, se a gente for pegar, ó, olha que interessante. Bate o olho aqui agora, por gentileza. Bate o olho aqui. Observem essa distância que existe entre o que eles enxergam do mercantil que o CEO quer e observem a distância entre o que eles desejam do mercantil e o que o CEO quer, que é maior ainda do que o que está estabelecido hoje, correto? Se eles estão puxando para cima o mercantil, é bem provável que o que esteja gritando são os pontos de atenção. E quando a gente vai lá nos pontos de atenção do mercantil, se a Laline fosse lá fazer o checklist, ela ia ver uma supervalorização de individualismo, não ia ver trabalho em equipe, ia ver rispidez, autoritarismo, retaliação quando as metas não fossem atingidas, ia haver um clima pesado, ia haver um alto patamar de turnover, ia haver a liderança preocupada apenas em colocar dinheiro no bolso dele e nem aí com a saúde mental dos colaboradores. Era isso que a Laline iria ver no checklist dela. E vocês duas, de posse dessas informações, junto com a alta gestão, poderiam ir por esse caminho aqui, ó. Meu amigo, não tem problema nenhum você querer que a cultura mercantil impere como sendo a predominante dentro da sua empresa. Porque esses pontos fortes são importantíssimos. Porém, o que você precisa se ater é que esses pontos de atenção estão chamando mais a atenção, desculpe o pleonasmo, do que os pontos fortes. Aí eu pergunto para vocês, quem que gera esses pontos de atenção? Quem que faz com que esses pontos de atenção aconteçam? A liderança, acredito eu. Liderança, ok. E o reforço, né? E o CEO. O reforço que eles dão para a equipe, né? Show de bola. Agora, amanhã a gente vai entender que existe um perfil comportamental perfeito, que se não perfeito para que isso aqui aconteça, ó. Existe um perfil comportamental perfeito para que isso aqui aconteça. Então é bem provável que na hora que a gente colocasse não, já coloquei. Na hora que a gente colocar essa galera para ver qual é o perfil, vai imperar esse tipo de situação aqui, justamente porque a empresa está contratando esse perfil. E a empresa está contratando esse perfil justamente porque é o que o CEO quer. Então a empresa está... Se você falar assim, cara, tem coerência? Tem uma puta de uma coerência. Até porque, né, Jean, aquela frase máxima, né? A cultura expulsa. Não tem como. O cara não consegue sobreviver muito tempo ali. Aí a gente tem que se perguntar o seguinte: por quanto tempo isso consegue se perdurar? Essa é uma pergunta. Por quanto tempo isso consegue se perdurar? Gente, eu tive uma reunião sexta-feira numa empresa aqui em Rio Preto e a hora que eu mostrei isso daqui, uma empresa de marketing, o cara falou assim, caraca, meu, tudo bem que o CEO queira continuar nesse caminho, só que é o seguinte, e os acionistas dessa empresa? E se os acionistas dessa empresa tiverem essa informação? O que pode acontecer? Falei, simples, rolar a cabeça do CEO. Em prol da manutenção da saúde a longo prazo da empresa. Que é o principal, né? E é o principal. O negócio continuar existindo. Tá fazendo sentido para vocês
Isso aqui. Totalmente. O que eu tô mais, assim, pensando realmente é que é aquela coisa, o ambiente modula o ser humano, né? Eu levo isso muito a sério. E é isso que parece. Se você tem um ambiente bem definido, você vai conseguir modular algumas pessoas dependendo do seu perfil, né? Lógico. Mas tem que ser definido. Se não é definido, não tem como. E agora eu pergunto para mim mesmo, Milena, nesse exato momento, a maioria das empresas estão fechadas. Daqui a pouco, 7 horas, 8 horas da manhã, elas vão abrir. E quantas empresas, quantas milhares de empresas não têm a exata noção de que isso aqui está acontecendo dentro dela, de que eles não sabem como isso acontece, porque está embaixo do iceberg. E tem um monte de gente sofrendo por causa disso. E o fato de você ter essas informações poder gerar, desde que a alta gestão queira, uma transformação, por mais que ela seja longa. Por mais que ela seja longa. Agora, vai ficar uma lição de casa aí para vocês. Eu vou amanhã cedo eu vou mandar esse material aqui para vocês, mas eu quero que vocês printem essa tela antes de eu enviar o material todo, porque vocês vão me responder essa pergunta amanhã, na hora que nós iniciarmos a nossa aula às 7 horas. Printa essa tela aí, fazendo favor. Ah, mas como é que eu vou responder essa pergunta? Aí eu vou enviar o material para vocês de manhãzinha. Deu para printar? Uhum. Checkout. O que é que fica para vocês de bacana? Se não ficou nada de bacana também, não tem problema. Eu estou no quarto andar, mas eu tenho maturidade para não pular daqui de cima. Mas, tipo assim, vamos lá. Fermentou, fez processar informações legais aí dentro da cabeça de vocês. Eu não sei, Milena, mas parece que fica assim, tipo, 1000 informações, parece que tá assim, ó, a turbilhão, pensando que a gente traz muito para a realidade da gente, né? E pensando assim, o desejo de querer saber mais e entender melhor tudo isso. É verdade. Na verdade, a ansiedade é tanto que você já quer saber o perfil da galera, o que você pode mudar, porque já vai me ajudar muito na consultoria. Daí eu tô, ai meu Deus, você vai esperar mais um dia, mas tá bom, eu contenho isso. Mas já ajudou muito, né? Entender isso, você define até, tipo, porque eu entendo a gente como consultor, mentor e tudo mais, você tem que modular, você não pode ser 100% um líder para cada um. Se você está em cada segmento, você vai ter que ser flexível para cada segmento. Então, eu entendendo também como é que cada líder vai ter que vestir esse personagem, perfeito. Faz mais coerência. Vamos dizer assim, né? O fodástico mesmo é aquele cara que, com a maturidade, ele entende que, mesmo que ele tenha um perfil predominante, ele precisa se adequar ao contexto. Sabe quem consegue fazer muito isso? Treinador de futebol. Porque é o seguinte, treinador de futebol ele tem prazo de validade muito curto, é 6 meses, às vezes até 3 meses, e ele sai de um clube, por exemplo, eu saio de um Palmeiras e vou para um Corinthians, eu recebo na minha mão material humano completamente diferente do que eu tinha no clube anterior. E eu preciso gerar resultado rápido. E não é só os caras se adequarem ao meu estilo de jogo, é eu me adequar aos caras também, porque senão eu tô morto. Faz sentido. Real. Mas isso é a maturidade que traz. Bom, a gente tem aqui, amanhã vai ficar mais fácil para vocês, sobre cultura. O clássico do Edgar Schein, tem em português. Da onde que a gente tirou a metodologia para fazer essa análise que eu acabei de mostrar para vocês? De uma ferramenta norte-americana que se chama Okai. Essa ferramenta ela foi criada lá na Universidade de Michigan. Ela tem 4 quadrantes também. Existe a possibilidade de você utilizar essa ferramenta paga. Não é barato, é em dólar e é por individual, por pessoa. E a gente vai aprender como utilizar isso dentro da Team 10. O que a Team 10 fez?
Se você for utilizar o Okai, eu utilizei o Okai o ano retrasado, e o Okai ele cai bem para pessoas com nível cognitivo alto. Por exemplo, biomédicas. Consegue responder o Okai. Se você vai para recepcionistas e comerciais, não consegue responder o Okai. E aí você tem uma ferramenta que não serve para todos os cargos. E aí a Team 10 ela simplifica um pouco mais para que todos tenham condições de dar uma resposta com o menos viés possível e o mais condizente com a realidade de cada um. Beleza? Bom, eu prometi para vocês que vocês iam compreender aí a questão da cultura. Consegui cumprir com essa promessa? Vocês compreenderam, por mais que esteja um turbilhão aí? Sim. Com certeza, virou várias chavinhas. Oh, meu Deus do céu, que bom ouvir isso. Meninas, então é isso. Amanhã a gente vai abrir com vocês me respondendo aquela pergunta. Aí depois a gente faz um follow-up, só um resgatezinho da cultura, uns 10 minutinhos. E aí a gente vai para o perfil e eu tenho um case do perfil também, para vocês estudarem junto comigo amanhã. Beleza? Ótimo. Perfeito. Show de bola. Desculpa, eu falei que ia dar intervalo, não dei intervalo e são 9h10. Não, mas, gente, foi tão coisa que nem deu. A hora que eu olhei já era 8h30. Falei, nossa, passou muito rápido. Foi Não, diretaço. Amanhã é o mesmo horário já? Amanhã é o mesmo horário, ok? Tá. Beleza. Obrigado. Combinado. Fiquem com Deus. Bom descanso. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.